Contratação? Muito boa a contratação, muito boa. A gente já vinha dizendo que o Rômulo devia jogar no Flamengo, tinha a questão da rescisão contratual. No início da semana, os empresários do Rômulo viajaram para Moscou para tentar, com o argumento de que ele tinha poucas partidas daqui até junho, quando terminaria o contrato. Ele ia jogar em torno de 10 jogos, talvez. Tinha jogo em fevereiro e março, abril quase não tinha jogo. Então, como eram poucos jogos, a tentativa, o argumento foi: libera ele agora porque ele tem compromisso com o Flamengo para depois de junho e pode se apresentar já. Também com uma negociação, conseguir a liberação do Rômulo. O Rômulo chegou hoje com a festa que a gente está vendo. O Flamengo disse desde o princípio do ano que contrataria 4 jogadores. Contratou o Rômulo, contratou o Conca, contratou o Trauco e está faltando o atacante de lado do campo. O Flamengo disse que não tem pressa para essa contratação do lado do campo. O Flamengo acabou de se classificar na Copa São Paulo com mais um gol do Vinícius Júnior, que é o grande jogador dessa copinha. O Vinícius é bom jogador. É muito bom, 16 anos. Ele vai ser incorporado ao time de cima, só que não dá para você achar que ele vai ser o cara do lado do campo que vai jogar. É possível que o Flamengo tenha mais 2 contratações. Uma porque o Thiago Santos se machucou e o Thiago Santos poderia ser jogador do lado direito. Só que essa contratação, se houver, é uma contratação barata só para compor o elenco. A outra contratação, eu não sei se vai ser Berril não, hein? Não. Tá, o Flamengo desmente que tenha feito proposta oficial, monitora o Vargas, monitora o Berril, mas pode aparecer um outro nome também acho um outro nome que eu vou citar aqui, que também acho que não vai ser, mas que foi conversado durante a semana, é o Kennedy, que está no Chelsea, que foi do Fluminense. Mas acho que também não vai ser. Não descarto que seja o Berril, mas o Flamengo diz que não teve proposta oficial e o Flamengo diz que vai procurar sem pressa, pode ter uma oportunidade de mercado, mas pode ser um jogador que não está no nosso radar ainda. Ô Simon, o futebol carioca, ele é mais tranquilo em relação à rivalidade? Vou te falar por quê. Eu estou vendo aí essa chegada do Rômulo, festa da torcida do Flamengo, olha, ele com camiseta, sou sócio, torcedor e tal. E o Rômulo foi jogador do Vasco, foi um cara que se destacou no Vasco. O futebol carioca não liga muito para isso, porque o futebol paulista tem um jogador que, por exemplo, jogou muito tempo no Corinthians e vai para o Palmeiras e vice-versa, tem rejeição para o São Paulo e tal. O futebol carioca é mais tranquilo em relação a isso? Olha, bem, já não saberia te dizer assim categoricamente. Eu acho que mudou muito as questões do futebol. Até lá no Rio Grande do Sul, o Grêmio Internacional, já houve maior rivalidade, né? Quando chegava um jogador, lotava aeroporto e tal. Hoje está difícil até de ter grandes contratações devido ao poder econômico. Quem está contratando é quem está colocando a casa em ordem, não é? E trazendo grandes nomes aí, que é o caso do Flamengo, trouxe o Conca, agora o Rômulo. Mas, evidentemente, que essa questão tem mudado um pouco até por esse padrão econômico do futebol. Mas, sem dúvida nenhuma, a maior rivalidade aqui no Rio de Janeiro é Vasco e Flamengo, né? Que se tem. E o Flamengo está passando por cima de todo. O grande time, o grande plantel que está sendo montado é do Flamengo, né? Porque arrumou a casa lá atrás e hoje tem condições de estar investindo em grandes jogadores. Então é isso que está acontecendo. As outras equipes, o próprio Vasco, o Botafogo que está na Libertadores, o Fluminense também, que trouxe o Abel aí, que é um grande técnico, mas enfim, e parou por aí, não teve outras grandes transações. E o Flamengo está investindo o máximo, a torcida está acreditando e é o time que melhor está se preparando aí, na minha opinião, para a Copa Libertadores, juntamente com o Palmeiras. Quesada, Márcio Araújo e Rômulo dá para jogar junto? Claro que dá, só que você vai fazer o que com o Arão? O Arão continua no time. Você perde a saída, você perde um jogador de saída de bola. O Márcio Araújo vai para o banco? Não. Pela manifestação do treinador do Flamengo, do Zé Ricardo, em entrevista ao Jornal Globo, o Márcio Araújo é titular. Os outros que vão brigar por posição. Eu estou imaginando o time com Márcio Araújo ou Rômulo, Arão, Conca, a partir de abril, quando o Conca puder jogar, Diego, esse homem que vai cair pela ponta, que pode ser contratado a qualquer instante, e o Paulo Guerreiro. Esse é o time do Flamengo do meio para frente. Em abril muda a configuração porque daria o Conca para jogar. Em abril já muda. O Flamengo pode até começar a temporada com 3 homens
de marcação no meio-campo. Isso pode acontecer com o Rômulo jogando ao lado do Arão, para dar um pouco mais de liberdade para que o Diego encoste no centroavante com um homem de lado de campo. Pode ser que isso aconteça, porque tanto o Arão quanto o Rômulo tem qualidade na saída de bola. Uma informação importante do Conca. O Dr. Runco disse que o mínimo de tempo para voltar bate em abril. Se for um pouquinho mais extenso, aí vai demorar abril, maio, aí junho talvez, início de junho. Final da Libertadores, porque é de 6 a 8 meses, bem, já a recuperação do Conca. Então, quer dizer, essa é a previsão mais otimista, Pascoal, que ele volte a jogar em abril, mas pode ser que se estenda um pouquinho. E se acontecer isso que o PVC falou, aí terminou a fase de grupos da Libertadores, vai disputar a Libertadores com o Flamengo classificado só a partir do mês de julho, né? Porque em junho a Libertadores para. A informação que eu tive hoje sobre a história do Conca, quem primeiro deu a matéria de que o Conca estava fechado com o Flamengo foi o Jornal Extra no finalzinho, no meio de dezembro. E logo depois eu conversei com um dos advogados do jogador, que era o Marcos Mota, e o Marcos Mota disse que só ia fechar o negócio depois do Réveillon, que foi o que aconteceu. Só fechou depois do Réveillon. Fechou, fechado, assinado. Tinha um acordo sacramentado antes, mas só ia fechar depois do Réveillon. Uma das coisas que atrasavam para fechar depois do Réveillon é que até 31 de dezembro o Fluminense tinha preferência. Então, se o Flamengo tivesse tudo certo com o Conca e fosse assinar com o Conca, antes de assinar com o Flamengo, era preciso consultar o Fluminense, e se o Fluminense igualasse a oferta, o jogador poderia ser do Fluminense. Vou dar a resposta, eu gosto da resposta precisinha, é legal para contar a história. São 6 jogadores que vestiram as camisas dos 4 grandes de São Paulo, né? Cláudio Cristóvão Pinho, Neto, César Sampaio, Antônio Carlos, Cláudio Cristóvão Pinho, Neto, Antônio Carlos, César Sampaio, Miller e eu falei outro agora, Luizão, são os 6. No Rio de Janeiro... Fernando Diniz não jogou nos 4? Não jogou no São Paulo. Não jogou no São Paulo. Não, no São Paulo não. Quem não jogou? Jogou no Corinthians. Não jogou nos 4? Não. Não, Fernando Diniz não jogou no São Paulo. São Paulo, Fernando Diniz. No Rio de Janeiro são 15 os jogadores que jogaram nos 4. Afonsinho, Beto, Bruno Carvalho, Carlos Alberto Dias, Cláudio Adão, Leandro Eugênio, Leandro Ávila, Leonardo Moura, Leonardo Inácio, Moisés, o xerife, Nielsen, o goleiro. Moisés que faleceu. O Moisés, o Corinthians, campeão de 77. Nielsen Elias, Paulo César Caju, Renato Silva, zagueiro, Vitor, volante, que o Tele convocou quando era reserva, e Valber, o Valber que jogou no São Paulo, campeão mundial. Você viu a torcida do Flamengo fazendo uma festa com razão de 2 jogadores anunciados. Um foi ídolo da torcida do Fluminense e que surgiu no futebol brasileiro no Vasco, e o outro, o Rômulo, que veio do Vasco. Ô, Pascoal, qual foi a melhor contratação até agora do futebol brasileiro? Conca, Rômulo, Felipe Melo... Quem foi para você, enfim? Eu acho que de todos esses, assim, esse está se recuperando, né? A gente não sabe qual é o nível dele. Mas tem o Montijo, que foi contratado pelo Botafogo, o Kaique, que foi contratado pelo Santos, que são, para mim, boas contratações. Mas eu acho que a melhor contratação, a maior contratação do futebol brasileiro nessa temporada é a do Felipe Melo. Felipe Melo é um baita jogador. O Felipe Melo vai jogar de terno e sapato de cromo alemão no time do Palmeiras. Ele é titular absoluto, os outros é que tem que arrumar um lugar para jogar, porque o Felipe Melo joga tranquilamente. O Felipe Melo vai sobrar no futebol brasileiro. Claro que ele ainda vai ter 3 adaptações que eu acho que ele vai precisar, porque o jogador precisa ter tranquilidade para jogar. Ele precisa a readaptação dele ao país, porque ele morava na Europa há muito tempo, mais de 12 anos, tem que se readaptar ao país. Ele precisa... Aqui, sabe como é que é? A engrenagem funciona diferente. A adaptação da família dele ao país, porque há muito tempo morando na Europa, a transferência dos filhos de escola e essa coisa toda também tem que acontecer. E a adaptação dele ao futebol brasileiro. Não só ao ritmo do futebol, mas principalmente ao estilo de arbitragem do futebol brasileiro. Na Europa é muito mais permissivo o jogo. Aqui não. Então, também é uma outra adaptação que ele vai... A gente tem aqui um dos gênios da arbitragem que pode falar. Ele vai ter que também se adaptar a esse novo estilo. Porque é inegável, ele disse até na entrevista para você, Benjamin, que ele não pipoca não. E se ele tiver que chegar duro, ele chega. Não é desleal. Mas que ele chega duro, ele chega. Ele disse isso para você. Aqui com o Benjamin, ele deu uma resposta para mim que eu achei espetacular, que eu falei, pô, você ficou marcado lá, te rotularam depois, por causa de 2010...
Ele falou, pô, meus caras perderam de 7-1, quem tem que ficar marcado são os caras, não sou eu. E ele tem razão. Ele falou, eu não perdi de 7-1. O Carlos Eugênio Silva, qual foi até o momento para ser a melhor contratação? Passo, qual foi o Pitbull, o Felipe Melo, para você? Não, eu também acho que é o Felipe Melo a contratação mais impactante, não é? Um grande jogador. Eu acho que até que ele ficou marcado equivocadamente, porque o Brasil ganhava o jogo por 1-0 e teve um pênalti em cima do Kaká. Passe dele no gol, e teve um pênalti em cima do Kaká, que o árbitro não marcou, o árbitro japonês, e ninguém falou nesse pênalti. Aí depois o Brasil, por um equívoco dele, que foi expulso e muito bem expulso, depois do goleiro, do Júlio César, e aí acabou virando o jogo por 2-1. A Holanda, então, passou batido essa penalidade máxima, ninguém tocou no assunto, né? E que eu estava lá presente, vi, inclusive foi motivo de debate no meeting da FIFA, chegando à conclusão de que, de fato, aconteceu o pênalti não marcado, mas a repercussão no Brasil foi muito pouco. Eu acho que o pessoal está muito preocupado com o Dunga e não com a seleção brasileira. Mas é disparado a melhor contratação até agora, pelo nível de bola que joga, pela experiência que tem, pelo futebol, o Felipe Melo. Evidentemente que vai ter que se adaptar para jogar no futebol brasileiro, que concordo com o Pascoal, a arbitragem tolera bem menos, não é? E o número de cartões também, tanto amarelo quanto cartão vermelho, é maior a média no futebol brasileiro. Quesada, por enquanto, 2 votos aqui na mesa, que a melhor contratação do futebol brasileiro até o momento foi o Pitbull, o Felipe Melo, e pra você. Olha, com tantas contratações, eu não colocaria só uma, não é? Eu colocaria Felipe Melo e Conca no mesmo patamar. Acho que são 2 baitas contratações. Felipe Melo já vai responder essa contratação tão logo, não é? Porque está preparadíssimo para voltar a jogar bola. O Conca a gente vai ter que esperar só abril ou a partir de abril. Mas eu considero que as duas têm o mesmo significado. O Conca, quando estiver bem também, vai arrebentar nesse meio-campo do Flamengo. E um detalhe, a gente vai começar a discutir, você pode ter certeza que a gente vai discutir isso quando o Conca voltar a jogar pelo Flamengo. Quem tem o melhor meio-campo do Brasil? O Palmeiras ou o Flamengo? Pode escrever que a gente vai fazer essa enquete aí. Vamos lá, rapidinho, do Flamengo. Ajuda aí, Pascoal. Rômulo ou Márcio Araújo, Arão, Diego e Conca, tá? O Palmeiras, Felipe Melo, Moisés, Tietê e Guerra. Tietê e Guerra. Nossa, brincadeira, hein? Sensacional, hein? Conca, sensacional. eu sou suspeito para falar porque o Conca tem um filhinho lá que ele fez uma homenagem para mim, chama Benjamin, o filho do Conca. PVC, para você... Não, sério? Chama Benjamin. PVC, para você, qual foi a melhor contratação até agora? Eu acho que foi o Felipe Melo. Tem que ver o que vai acontecer em campo. Mas antes da bola rolar, por exemplo, em 2015 eu achava que a melhor contratação tinha sido o Marcelo Cirino. E hoje o senhor olha para trás e fala que é piada. Não aconteceu. Para mim é o Felipe Melo. Eu queria só destacar uma outra contratação, que não sei se vai jogar, porque a adaptação dos estrangeiros é sempre muito difícil, mas se você olha para o Guerra, que foi eleito o principal jogador da Libertadores, e a gente precisa voltar até 2005, 2004, quando o Corinthians contratou o Tevez, para lembrar, um jogador que, eleito o melhor da Libertadores, foi contratado por um clube brasileiro. Quando foi a última vez que um clube brasileiro contratou um jogador eleito o melhor do Brasileirão? Foi o César Sampaio, o último jogador, bola de ouro da revista Placar, que trocou um clube dele por um clube brasileiro no ano seguinte, foi o César Sampaio, bola de ouro em 90, que foi para o Palmeiras em junho de 91. Fora isso, nunca mais o melhor jogador do campeonato brasileiro ou ficou no próprio clube ou foi para o exterior. Então tem esse peso. O Guerra depende de adaptação. Repito, para mim a melhor é a Felipe Melo, mas trazer o jogador eleito o melhor da Libertadores tem uma importância pela dificuldade que é, historicamente, de fazer isso. Mas eu fico com vocês também, eu também acho que foi o Felipe Melo. E pro futebol brasileiro vai ser muito bom também, porque o kit Felipe Melo é interessante. É um cara que dá boas entrevistas, é um cara carismático, é um cara que... Tem tatuagens? Hã? Tem tatuagens? Ah, tatuagem todo mundo tem, mas não é isso. Ele é carismático. Você tem tatuagem? Eu não. Então não é todo mundo. Não, a maioria dos jogadores aí, todos têm tatuagens. Mas o que eu digo é o seguinte, Felipe Melo dá boas entrevistas, Felipe Melo tem um pouco daquele jogador das antigas, sempre com boas entrevistas, né? Polêmico, é sincero, é guerreiro, é um cara bom para Libertadores. Eu também concordo com vocês. Eu gostei muito quando ele disse para você assim, eu já peguei jogador, já dei tranco no vestiário, já dei tranco em jogador dentro de campo. Se o cara estiver arrastando o calcanhar no chão, eu vou dar uma chegada nele, porque eu quero o cara correndo atrás, porque é o meu que está também correndo ali.
todo mundo ali e tal. E eu acho isso que tem que ter um jogador que cobre os adversários, que ele está sendo apresentado ao novo hotel do Palmeiras, aí a nova concentração do Palmeiras que ficou pronta e o Palmeiras já está utilizando essa nova concentração para a sua preparação nessa temporada. O Palmeiras não viajou para nenhum lugar, tem piscina, tem um centro de treinamento fantástico, ainda tem todas as condições ali de recuperação do atleta, é um lugar sensacional. Eu não sei como é que é os treinos do Palmeiras, mas você sabe que na Inter de Milão e no Galatasaray, o Felipe Melo chegava 2 horas antes do treino começar. Ele treinava sozinho, ele fazia lá musculação, fazia todas as coisas lá. Hoje você pode passar o dia inteiro lá. Então, não, mas é que eu não. Tipo assim, lá ele chegava 2 horas antes de treinar. Veja, só não entendo uma coisa. E o Felipe Melo tem tudo para se tornar ídolo da torcida do Palmeiras em curto tempo. Eu tenho visto alguns jogos e feito alguns jogos da Internacional. Eu só não consigo entender como é que o técnico não escalava o Felipe Melo tendo o Kondogbia e o Brozovic como titulares, os dois titulares. Por isso que o Inter tá nessa situação. Pô, sinceramente, com todo respeito, olha, dormindo, Felipe Melo, com todo respeito, tá? Dormindo, o Felipe Melo joga mais do que esses dois caras acordados, com cafeína. É incrível também a forma como o técnico lá tratou o Felipe. O site Gávea News, parceira do canal Flatudo, está fazendo uma promoção. Você gostaria de receber as notícias do Flamengo em seu WhatsApp e ainda concorrer a prêmios? Dia 5 de fevereiro haverá o sorteio de uma camisa do Flamengo. É totalmente gratuito. Para participar, acesse o link na descrição. Então, vermelho é maior a média no futebol brasileiro. Quesada, por enquanto, 2 votos aqui na mesa, que a melhor contratação do futebol brasileiro até o momento foi o Pitbull, o Felipe Melo, e pra você. Olha, com tantas contratações, eu não colocaria só uma, né? Eu colocaria Felipe Melo e Conca no mesmo patamar. Acho que são 2 baitas contratações. Felipe Melo já vai responder essa contratação tão logo, não é? Porque está preparadíssimo para voltar a jogar bola. O Conca a gente vai ter que esperar só abril ou a partir de abril. Mas eu considero que as duas têm o mesmo significado. O Conca, quando estiver bem também, vai arrebentar nesse meio-campo do Flamengo. E um detalhe, a gente vai começar a discutir, você pode ter certeza que a gente vai discutir isso quando o Conca voltar a jogar pelo Flamengo. Quem tem o melhor meio-campo do Brasil? O Palmeiras ou o Flamengo? Pode escrever que a gente vai fazer essa enquete aí. Vamos lá, rapidinho, do Flamengo. Ajuda aí, Pascoal. Rômulo ou Márcio Araújo, Arão, Diego e Conca, tá? O Palmeiras, Felipe Melo, Moisés, Tietê e Guerra. Tietê e Guerra. Nossa, brincadeira, hein? Sensacional, hein? Conca, sensacional. Eu sou suspeito para falar porque o Conca tem um filhinho lá que ele fez uma homenagem para mim, chama Benjamin, o filho do Conca. PVC, para você... Não, sério? Chama Benjamin. PVC, para você, qual foi a melhor contratação até agora? Eu acho que foi o Felipe Melo. Tem que ver o que vai acontecer em campo. Mas antes da bola rolar, por exemplo, em 2015 eu achava que a melhor contratação tinha sido o Marcelo Cirino. E hoje o senhor olha para trás e fala que é piada. Não aconteceu. Para mim é o Felipe Melo. Eu queria só destacar uma outra contratação, que não sei se vai jogar, porque a adaptação dos estrangeiros é sempre muito difícil, mas se você olha para o Guerra, que foi eleito o principal jogador da Libertadores, e a gente precisa voltar até 2005, 2004, quando o Corinthians contratou o Tevez, para lembrar um jogador que, eleito o melhor da Libertadores, foi contratado por um clube brasileiro. Quando foi a última vez que um clube brasileiro contratou um jogador eleito o melhor do Brasileirão? Foi o César Sampaio, o último jogador, bola de ouro da revista Placar, que trocou um clube dele por um clube brasileiro no ano seguinte, foi o César Sampaio, bola de ouro em 90, que foi para o Palmeiras em junho de 91. Fora isso, nunca mais o melhor jogador do campeonato brasileiro ou ficou no próprio clube ou foi para o exterior. Então tem esse peso. O Guerra depende de adaptação. Eu repito, para mim a melhor é a Felipe Melo, mas trazer o jogador eleito o melhor da Libertadores tem uma importância pela dificuldade que é historicamente de fazer isso. Olha, bem, já não saberia te dizer assim categoricamente. Eu acho que mudou muito as questões do futebol. Até lá no Rio Grande do Sul, o Grêmio Internacional, já houve maior rivalidade, né? Quando chegava um jogador, lotava aeroporto e tal. Hoje está difícil até de ter grandes contratações devido ao poder econômico. Quem está contratando é quem está colocando a casa em ordem, não é? E trazendo grandes nomes aí, que é o caso do Flamengo. Trouxe o Conca, agora o Rômulo. Mas, evidentemente, que essa questão
Tem mudado um pouco até por esse padrão econômico do futebol. Mas, sem dúvida nenhuma, a maior rivalidade aqui no Rio de Janeiro é Vasco e Flamengo, né? Que se tem. E o Flamengo está passando por cima de todo. O grande time, o grande plantel que está sendo montado é do Flamengo, né? Porque arrumou a casa lá atrás e hoje tem condições de estar investindo em grandes jogadores. Então é isso que está acontecendo. As outras equipes, o próprio Vasco, o Botafogo que está na Libertadores, o Fluminense também, que trouxe o Abel aí, que é um grande técnico, mas enfim, e parou por aí, não teve outras grandes transações. E o Flamengo está investindo o máximo, a torcida está acreditando e é o time que melhor está se preparando aí, na minha opinião, para a Copa Libertadores, juntamente com o Palmeiras. Quesada, Márcio Araújo e Rômulo dá para jogar junto? Claro que dá, só que você vai fazer o que com o Arão? O Arão continua no time. Você perde a saída, você perde um jogador de saída de bola. O Márcio Araújo vai pro banco? Não. Pela manifestação do treinador do Flamengo, do Zé Ricardo, em entrevista ao Jornal Globo, o Márcio Araújo é titular. Os outros que vão brigar por posição. Eu estou imaginando o time com Márcio Araújo ou Rômulo, Arão, Conca, a partir de abril, quando o Conca puder jogar, Diego, esse homem que vai cair pela ponta, que pode ser contratado a qualquer instante, e o Paulo Guerreiro. Esse é o time do Flamengo do meio para frente. Em abril muda a configuração porque já tem Dario Conca para jogar. Em abril já muda. O Flamengo pode até começar a temporada com 3 homens de marcação no meio campo. Isso pode acontecer. Com o Rômulo jogando ao lado do Arão, para dar um pouco mais de liberdade para que o Diego encoste no centroavante com um homem de lado de campo. Pode ser que isso aconteça, porque tanto o Arão quanto o Rômulo têm qualidade na saída de bola. Uma informação importante do Conca. O Dr. Runco disse que o mínimo de tempo para voltar bate em abril. Se for um pouquinho mais extenso, aí vai demorar abril, maio, aí junho talvez, início de junho. Final da Libertadores, porque é de 6 a 8 meses, bem, já a recuperação do Conca. Então, quer dizer, essa é a previsão mais otimista, Pascoal, que ele volte a jogar em abril, mas pode ser que se estenda um pouquinho. E se acontecer isso que o PVC falou, aí terminou a fase de grupos da Libertadores, vai disputar a Libertadores com o Flamengo classificado só a partir do mês de julho, né? Porque em junho a Libertadores para. A informação que eu tive hoje sobre a história do Conca, quem primeiro deu a matéria de que o Conca estava fechado com o Flamengo foi o Jornal Extra no finalzinho, no meio de dezembro. E logo depois eu conversei com um dos advogados do jogador, que era o Marcos Mota, e o Marcos Mota disse que só ia fechar o negócio depois do Réveillon, que foi o que aconteceu. Só fechou depois do Réveillon. Fechou, fechado, assinado. Tinha um acordo sacramentado antes, mas só ia fechar depois do Réveillon. Uma das coisas que atrasavam para fechar depois do Réveillon é que até 31 de dezembro o Fluminense tinha preferência. Então, se o Flamengo tivesse tudo certo com o Conca e fosse assinar com o Conca, antes de assinar com o Flamengo, era preciso consultar o Fluminense, e se o Fluminense igualasse a oferta, o jogador poderia ser do Fluminense. Vou dar a resposta, eu gosto da resposta precisinha, é legal para contar a história. São 6 jogadores que vestiram as camisas dos 4 grandes de São Paulo, né? Cláudio Cristóvão Pinho, Neto, César Sampaio, Antônio Carlos, Cláudio Cristóvão Pinho, Neto, Antônio Carlos, César Sampaio, Miller e eu falei outro agora, Luizão, são os 6. No Rio de Janeiro... Fernando Diniz não jogou nos 4? Não jogou no São Paulo. Não jogou no São Paulo. Não, no São Paulo não. Quem não jogou? Jogou no Corinthians. Diniz não jogou nos 4? Não, Fernando Diniz não jogou no São Paulo. São Paulo, Fernando Diniz. No Rio de Janeiro são 15 os jogadores que jogaram nos 4. Afonsinho, Beto, Bruno Carvalho, Carlos Alberto Dias, Cláudio Adão, Leandro Eugênio, Leandro Ávila, Leonardo Moura, Leonardo Inácio, Moisés, o xerife, Nielsen, o goleiro. Moisés que faleceu. O Moisés, o Corinthians, campeão de 77. Nielsen Elias, Paulo César Caju, Renato Silva, zagueiro, Vitor, volante, que o Tele convocou quando era reserva, e Valber, o Valber que jogou no São Paulo, campeão mundial. Você viu a torcida do Flamengo fazendo uma festa com razão de 2 jogadores anunciados. Um foi ídolo da torcida do Fluminense e que surgiu no futebol brasileiro no Vasco, e o outro, o Rômulo, que veio do Vasco. Pascoal, qual foi a melhor contratação até agora do futebol brasileiro? Conca, Rômulo, Felipe Melo... Quem foi para você, enfim? Eu acho que de todos esses, assim, esse está se recuperando, né? A gente não sabe qual é o nível dele.
Mas tem o Montijo, que foi contratado pelo Botafogo, o Kaique, que foi contratado pelo Santos, que são, para mim, boas contratações, mas eu acho que a melhor contratação, a maior contratação do futebol brasileiro nessa temporada é a do Felipe Melo. Felipe Melo é um baita jogador. O Felipe Melo vai jogar de terno e sapato de cromo alemão no time do Palmeiras. Ele é titular absoluto, os outros é que tem que arrumar um lugar para jogar, porque o Felipe Melo joga tranquilamente. O Felipe Melo vai sobrar no futebol brasileiro. Claro que ele ainda vai ter 3 adaptações que eu acho que ele vai precisar, porque o jogador precisa ter tranquilidade para jogar. Ele precisa a readaptação dele ao país, porque ele morava na Europa há muito tempo, mais de 12 anos, tem que se readaptar ao país. Ele precisa, aqui, sabe como é que é? A engrenagem funciona diferente. A adaptação da família dele ao país, porque há muito tempo morando na Europa, a transferência dos filhos de escola e essa coisa toda também tem que acontecer. E a adaptação dele ao futebol brasileiro. Não só ao ritmo do futebol, mas principalmente ao estilo de arbitragem do futebol brasileiro. Na Europa é muito mais permissivo o jogo, aqui não. Então também é uma outra adaptação que ele vai. A gente tem aqui um dos gênios da arbitragem que pode falar. Ele vai ter que também se adaptar a esse novo estilo. Porque é inegável, ele disse até na entrevista para você, Benjamin, que ele não pipoca não. E se ele tiver que chegar duro, ele chega. Não é desleal. Mas que ele chega duro, ele chega. Ele disse isso para você. Aqui com o Benjamin, ele deu uma resposta para mim que eu achei espetacular, que eu falei, pô, você ficou marcado lá, te rotularam depois por causa de 2010. Ele falou, pô, meus caras perdendo de 7-1, quem tem que ficar marcado são os caras, não sou eu. E ele tem razão. Ele falou, eu não perdi de 7-1. O Carlos Eugênio Silva, qual foi até o momento para ser a melhor contratação? Passo, qual foi o Pitbull, o Felipe Melo, para você? Não, eu também acho que é o Felipe Melo a contratação mais impactante, não é? Um grande jogador. Eu acho que até que ele ficou marcado equivocadamente, porque o Brasil ganhava o jogo por 1-0 e teve um pênalti em cima do Kaká. Passe dele no gol. E teve um pênalti em cima do Kaká, que o árbitro não marcou, o árbitro japonês, e ninguém falou nesse pênalti. Aí depois o Brasil, por um equívoco dele, que foi expulso e muito bem expulso, depois do goleiro, do Júlio César, e aí acabou virando o jogo por 2-1. A Holanda, então passou batido essa penalidade máxima, ninguém tocou no assunto, né? E que eu estava lá presente, vi, inclusive foi motivo de debate no meeting da FIFA, chegando à conclusão de que de fato aconteceu o pênalti não marcado, mas a repercussão no Brasil foi muito pouco. Eu acho que o pessoal está muito preocupado com o Dunga e não com a seleção brasileira, mas é disparado a melhor contratação até agora pelo nível de bola que joga, pela experiência que tem, pelo futebol, o Felipe Melo. Evidentemente que vai ter que se adaptar para jogar no futebol brasileiro, que concordo com o Pascoal, a arbitragem tolera bem menos, não é? E o número de cartões também, tanto amarelo quanto cartão. Contratação? Muito boa a contratação, muito boa. A gente já vinha dizendo que o Rômulo devia jogar no Flamengo, tinha a questão da rescisão contratual. No início da semana, os empresários do Rômulo viajaram para Moscou para tentar, com o argumento de que ele tinha poucas partidas daqui até junho, quando terminaria o contrato. Ele ia jogar em torno de 10 jogos, talvez. Tinha jogo em fevereiro e março, abril quase não tinha jogo. Então, como eram poucos jogos, a tentativa, o argumento foi: libera ele agora, porque ele tem compromisso com o Flamengo para depois de junho e pode se apresentar já, também com uma negociação. Conseguir a liberação do Rômulo. O Rômulo chegou hoje com a festa que a gente está vendo. O Flamengo disse desde o princípio do ano que contrataria 4 jogadores. Contratou o Rômulo, contratou o Conca, contratou o Trauco e está faltando atacante de lado do campo. O Flamengo disse que não tem pressa para essa contratação do lado do campo. O Flamengo acabou de se classificar na Copa São Paulo com mais um gol do Vinícius Júnior, que é o grande jogador dessa copinha. O Vinícius é bom jogador. É muito bom, 16 anos. Ele vai ser incorporado ao time de cima, só que não dá para você achar que ele vai ser o cara do lado do campo que vai jogar. É possível que o Flamengo tenha mais 2 contratações. Uma porque o Thiago Santos se machucou e o Thiago Santos poderia ser jogador do lado direito. Só que essa contratação, se houver, é uma contratação barata só para compor o elenco. A outra contratação, eu não sei se vai ser Berril não, hein? Tá, o Flamengo desmente que tenha feito proposta oficial. Monitora o Vargas, monitora o Berril, mas pode aparecer um outro nome também acho um outro nome que eu vou citar aqui, que também acho que não vai ser, mas que foi conversado durante a semana, é o Kennedy, que está no Chelsea, que foi do Fluminense. Mas acho que também não vai ser. Não descarto que seja o Berril, mas o Flamengo diz que não teve proposta oficial
E o Flamengo diz que vai procurar, sem pressa, pode ter uma oportunidade de mercado, mas pode ser um jogador que que não está no nosso radar ainda. Ô Simon, o futebol carioca, ele é mais tranquilo em relação à rivalidade? Vou te falar por quê. Eu tô vendo aí essa chegada do Rômulo, festa da torcida do Flamengo, olha, ele com camiseta, sou sócio, torcedor e tal. E o Rômulo foi jogador do Vasco, foi um cara que se destacou no Vasco. O futebol carioca não liga muito para isso, porque o futebol paulista tem um jogador que, por exemplo, jogou muito tempo no Corinthians e vai para o Palmeiras e vice-versa, tem rejeição para o São Paulo e tal. O futebol carioca é mais tranquilo em relação a isso?